Boa noite, amigos queridos, sejam bem-vindos. O som tá bom aí para vocês? O som tá bom aí, Celi? Boa noite, Adriana. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos. Vamos iniciar então, né? O horário já está no horário. Quem se sentir confortável, gostaria de convidá-los para fechar os olhos, para que possamos nos conectar com a espiritualidade maior, com o nosso anjo guardião, com os trabalhadores da casa de Maria Frank. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre amigo, companheiro de todas as horas. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em Seu nome, em busca de conhecimento, Senhor. E agradecemos a vós a essa oportunidade. Nesse momento, gostaríamos de rogar a vós que possa enviar os seus emissários de luz a todos os recantos deste planeta que necessita tanto, Senhor, do seu amor, da sua misericórdia e das suas vibrações de cura, Senhor. Que os espíritos amigos possam visitar os hospitais, auxiliar todos aqueles que se encontram doentes, levar o consolo e o conforto aos familiares, e que energias benfazejas, que vibrações de cura possam alcançar a todos nesse momento. Fique conosco, Senhor, nos ampare e nos proteja, não só hoje, mas agora e por todo sempre. Que assim possa ser. Então, amigos queridos, hoje nós iremos conversar a respeito de um versículo do capítulo 13 de João, bem como conversaremos também sobre a instrução dos Espíritos que consta no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o título da nossa conversa de hoje é: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, esse versículo está no capítulo 13 de João, no qual Jesus profere essas palavras nos últimos momentos em que ele estava com os seus, né, com seus discípulos, com seus apóstolos, especificamente, né, na última ceia. Então, logo após, né, Judas sair para trazer os soldados para que pudesse efetuar a prisão do Cristo, Jesus, que permaneceu ali com os demais, falou, né, com eles em tom de despedida, já prevendo tudo o que ia decorrer dali para frente, que ele lhes daria um novo mandamento. E que esse mandamento seria que vos ame uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto todos conhecerão quem sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Então, quando Cristo, né, traz essa proposta de um novo mandamento,
ele não disse que era para ser esquecido os mandamentos, nem as leis, né, que existiam até então, que nós sabemos, né, que era a lei de Moisés. Aquela lei que tinha um caráter disciplinador, que tinha um caráter de severidade, mas que sabemos também que era necessária para que as pessoas pudessem aprender a conviver em sociedade, né? Para que pudesse estabelecer melhor as relações interpessoais daqueles indivíduos que até então, né, não tinham uma outra realidade de vida e que dali em diante passaria a ter, né, uma liberdade, né, que poderia ter uma relação melhor com seus pares, necessitava então dessa lei disciplinadora, dessa lei mais severa e dessa lei, né, a princípio dos 10 mandamentos, depois as leis civis, né, que elaboradas, né, por Moisés, que tinham um condão, né, que traziam, né, a presença de Deus também para que aquelas pessoas pudessem crer e aquelas pessoas pudessem obedecer, né? Então, baseado nesse princípio da continuidade, o Cristo diz que ele não veio destruir a lei. Isso nós sabemos. E aqui fica muito claro que ele não veio destruir a lei. Ele veio trazer um novo mandamento. Ele veio acrescentar algo de novo, né? E esse algo de novo é essa nova concepção de realidade, essa nova concepção das relações. E ele veio trazer então esse novo mandamento, que é o mandamento do amor, né? E isso ele vem trazer essa mensagem, ele vem trazer essa boa nova baseada, né, na experiência particular dele, enquanto um espírito evoluído há bilhões, né? Um espírito na categoria de puro, né? Já há bilhões de anos, que sabemos, né? Se ele estava aqui na época, né? Se ele é o governador espiritual da Terra e quando a Terra, né, se originou, ele já estava na governança, então supõe-se, né, que a evolução dele é de bilhões de anos. Então ele vem trazer para nós esse roteiro seguro, esse mandamento com essa nova concepção, que é a concepção, né, do amor. Então, quando a gente fala assim, os discípulos serão conhecidos por amar uns aos outros. Aí a gente geralmente utiliza discípulos e apóstolos como palavras sinônimas. Mas é importante que a gente faça uma distinção para a gente melhor compreender, né, o que o Cristo vem falar, para quem ele vem falar, em que época ele vem falar. Então, apóstolos é uma palavra que vem do grego, que significa mensageiro ou enviado. Do grego, apóstolos deriva do verbo apostelen, que significa enviar, remeter, ou no sentido mais específico, enviar com um propósito particular. Então, tanto no grego, né, essa é a origem da palavra, né, no grego, vem dizer pra gente que o apóstolo é aquele mensageiro. É aquela pessoa que é enviada, que tem como objetivo levar uma mensagem em particular. E discípulo. O que é discípulo? Discípulo é quem recebe uma disciplina. É quem recebe uma instrução de outra pessoa. O discípulo é um aluno. Quem segue as ideias ou imita os exemplos de outro. Então aqui a gente já fez uma distinção, né? O apóstolo é aquele que é enviado, é aquele que é o mensageiro, né, de uma ideia em particular, de uma proposta em particular. E o discípulo é aquele que aprende. Então aqui nesse contexto, né, discípulo e apóstolo, ele tem essa distinção. Nós podemos dizer que todos os apóstolos são discípulos, porque eles são os enviados que foram aprendizes, né, alunos de Jesus, né, de uma determinada pessoa, no caso aqui, Jesus, né? Mas os discípulos não são apóstolos, né? Então, todo apóstolo é um discípulo, mas nem todo discípulo é um apóstolo, porque não necessariamente ele é aquele que está levando uma mensagem, mas é um aluno que aprendeu, né? E vai colocar em prática na sua vida, mas não com o objetivo de levar a mensagem a alguém.
de forma, né, mais concreta, de forma mais ostensiva, vamos dizer assim. Então, os apóstolos a gente entende como aqueles primeiros enviados para levar a mensagem do Cristo. E os discípulos são todos aqueles, né, seguidores do Cristo, né? Então, se o discípulo é aquele que recebe a disciplina, que recebe o conteúdo, que recebe a instrução, nós podemos entender então que nós somos discípulos ou não, né? Se nós seguimos, né? Se nós recebemos a instrução, se nós somos, né, recebemos a disciplina do Cristo, né, a boa nova, né, essa mensagem do Cristo, e nós buscamos segui-la, então nós podemos entender que nós somos discípulos. E nós, né, em específico, né, enquanto espíritas, nós sabemos que ele é o nosso modelo, né, a ser copiado, e o nosso guia, né, a ser seguido. Que ele é o tipo de perfeição, segundo o que nos traz a questão 625 do Livro dos Espíritos, é o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. É aquele modelo, né, de moralidade no qual nós devemos nos espelhar para que a nossa conduta seja uma conduta feliz, né? Então, sabedores também que somos, que a mensagem do Cristo é uma mensagem atemporal, nós podemos, então, pegar esse versículo 35 do capítulo 13 e entendê-lo, né, como endereçada a cada um de nós, né? Como uma advertência, né, para cada um de nós, no sentido de que essa será a forma como nós seremos conhecidos e reconhecidos no meio, né, da multidão. Isso vai ser o fator, né, de diferencial no meio dos demais, né? E hoje, mais do que nunca, nesse mundo, né, que a gente está vivenciando, com tanta turbulência, com tantas dificuldades, né, a necessidade de nós estarmos internalizando e compreendendo essa nossa função, né, de discípulo, essa nossa função de aprendiz, de aluno e de seguidor, e lembrando dessa frase do Cristo que diz que os discípulos serão conhecidos, né, por muito se amarem, né? Emmanuel nos diz que Jesus não é uma personalidade a ser adorada, mas é uma verdade a ser vivida, né? Então, se nós, enquanto discípulos, enquanto seguidores, né, do Cristo, enquanto alunos, né, da sua doutrina, né, não é para a gente apenas bradar, para a gente apenas falar do Cristo, mas é para a gente viver, né, aquilo que ele nos deixou de legado. A gente fala assim, mas nós somos imperfeitos, muito imperfeitos. Estamos num mundo de provas e expiações, né? Mas é a nossa tentativa, é a nossa vontade, é o nosso esforço é que vai trazer esse diferencial. Porque longe de nós queremos estar já no patamar do Cristo, né? Porque o Cristo, nosso irmão mais velho, que está há muito mais tempo na jornada evolutiva, né, e que já alcançou essa jornada evolutiva, a categoria máxima, né, vamos dizer assim, dentro da nossa compreensão, né, da jornada evolutiva, e nós ainda estamos, né, no maternal, ainda estamos no início do nosso processo de aprendizado, no início do nosso processo, né, de evolução. Aí fala que nós seremos conhecidos por muito nos amar. Aí a gente fica pensando, mas qual é esse amor, né? O que é esse amor que o Cristo nos fala? Porque nós costumamos medir o mundo, né? Medir as situações com as nossas réguas, né? Medir as situações de acordo com as nossas experiências, de acordo com as nossas vivências. Então, como que nós vamos compreender esse amor do Cristo, esse amor falado e vivido pelo Cristo há mais de 2000 anos para nós,
né? E nós sabemos que ele, sendo esse espírito puro há bilhões de anos, é quase que incompreensível, né? Nós chegarmos a um referencial seguro, né? Desse amor que ele vem nos falar. Mas nós temos caminhos, nós temos dicas, nós temos formas, né, de buscar essa compreensão. Então, como nós ainda estamos muito materializados, nós estamos num mundo de provas e expiações, nós entendemos quando fala em amor, logo que vem à nossa cabeça é aquele amor, né, que se extravasa, que se materializa através do contato físico, né, abraços, carícias, beijos. Mas o amor que o Cristo nos propõe é muito além disso. Então a gente vai buscando o significado do amor, buscando na filosofia, buscando em outros meios para a gente tentar mensurar esse amor que o Cristo nos diz. Então a gente busca o significado da palavra amor e a gente descobre que ela vem do latim amore, que é uma emoção ou um sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem a outra pessoa ou a uma coisa. Então aqui a gente já começa a clarear um pouco, né? Então o amor ele está ligado diretamente a questões, né, de vibrações de bons sentimentos, né, de você querer o bem. Em momento algum aqui, pela origem da palavra, foi falado em questão, né, de contato físico ou qualquer outra coisa assim. Vem nos trazendo essa concepção desse amor de querer bem, né, de desejar o bem a outra pessoa ou a outra coisa. Então você fala, mas isso aí, né, a gente é muito difícil de ver. Geralmente as pessoas, né, sempre têm segundas intenções, têm interesse de alguma forma. Mas se a gente for olhar, né, com olhos mais atentos, no nosso planeta, apesar de ser um planeta ainda no processo, né, no início do processo evolutivo, um mundo de provas e expiações, onde o mal ainda prevalece, né, de forma muito, muito, muito forte, né, a gente vê que a gente já consegue visualizar esse amor, né, de querer bem de algumas formas na sociedade, né? Não vou nem falar da questão de amor, do amor de mãe, né? Porque esse aí já é um amor que transcende, né? É um amor inexplicável, vamos dizer assim, dentro da compreensão, né, do amor nessa concepção vulgar que a gente tem. Mas a gente já pode observar em outras questões, em outras atitudes na sociedade, já a presença desse amor de querer bem, de devotamento. Por exemplo, na situação de pandemia que a gente vive, que a gente viu que inúmeros pesquisadores, inúmeros cientistas, né, e inúmeros estudiosos dedicaram a vida, horas, 24 horas do seu dia, né, 7 dias da semana, por muitas vezes, né, reclusos nos seus ambientes de pesquisa, nos seus laboratórios, em busca, né, de uma vacina, em busca de medicação, né? Esses indivíduos, eles fazem, né, tem essa conduta, não é de outra forma. O que move esse indivíduo, senão o amor, né? Senão essa busca de querer bem, né? De querer que se chegue a um resultado positivo que possa abraçar a humanidade, né, de modo geral. Travou para todo mundo aí, gente? A Daísa falou que travou aqui. Travou para mais gente? Vocês estão me ouvindo aí? Oi? Meu sinal aqui tá bom. Tá? Travou aí para vocês ou já voltou? Alguém sinaliza? Ok aí, gente? Posso continuar? Então, essas pessoas que dedicam a sua vida, né, em busca do bem comum, em busca da melhoria, da descoberta, né, de alguma medicação, de alguma vacina, de alguma coisa, elas fazem isso motivada pelo sentimento genuíno, né, pelo sentimento de amor, esse sentimento de querer bem, né? Então,
Outro exemplo que a gente pode visualizar aqui também, nessa busca, nesse amor, né? Que a gente vê na nossa sociedade, às vezes passa despercebido por nós e a gente não entende. Né? Pessoas que lutam pelos direitos humanos, pela garantia dos direitos humanos, elas fazem isso, né, por querer bem à coletividade, por ver garantido questões que são primordiais. Aqueles que buscam, não, que lutam, que dedicam sua vida, né, que se arriscam por muitas das vezes, né, em busca de garantias, né, das questões ambientais, em busca de garantias, né, em luta pelo meio ambiente, pelos oceanos, que a gente vê noticiado, né, o quão poluídos estão, com continentes de lixos, de plásticos, né, boiando no oceano, né? Então, pessoas que se dedicam a essas causas, a causa animal e dentre tantas outras coisas, os fazem isso motivados por quem? Né? Pelo amor. Então, o amor, às vezes a gente fala assim, mas esse mundo está tão sem amor, as pessoas estão tão sem amor no coração. Mas se nós formos observar direitinho, o amor está presente, muito próximo de nós, e nós, né, não estamos visualizando, né, como merece ser visualizado. Porque às vezes as coisas difíceis, as coisas infelizes, né, por nos causar determinado revolta, né, nos chamam muito mais atenção do que outras coisas boas e positivas que acontecem e a gente, né, às vezes acaba não levando em consideração e exaltando essas coisas positivas, né, que acontecem. Quando a gente não tem, a gente viu um conceito, né, o conceito de amor nesse sentido, desse sentimento que faz com que o sujeito queira o bem de outras pessoas, de outras coisas. Mas quando a gente não consegue encontrar um sinônimo de uma palavra, né? No caso do amor, a gente não consegue encontrar um sinônimo para o amor, né? Amor é amor e a gente não consegue explicar melhor, né? Como não tem sinônimo, né? Então o que a gente buscou? A gente sabe que existem várias discussões filosóficas em torno do amor, né? Em torno de conceituação do amor, em torno de buscar a natureza do amor, se é que pode-se dizer, né, que existe uma natureza do amor, uma vez que o amor não é algo racional, né? O amor, ele é para ser sentido, né? Então, como é difícil conceituar, a gente foi buscar informações do amor, dos 4 tipos de amor grego, né, que vem nos oportunizando, né, um desmembramento dessa palavra, né? Então nós temos primeiro um amor estorge, que é aquele amor familiar, aquele amor que tem a fonte na família, né? Esses vínculos, esse sentimento que nós temos pelos nossos familiares, de querer bem, de auxílio, né? E de todo o nosso respeito, todo o nosso aplauso, exatamente, pela toda a dedicação, né, Adaísa, e abrir mão de muitas coisas na vida em prol da coletividade, todo o reconhecimento ainda é pouco, né? Então esse amor estorge, esse amor que nós vivenciamos na nossa família, desse querer bem, nessas relações, né, com os nossos mais próximos. Nós temos também o amor eros, que é esse amor, né, o amor físico, esse amor dos sentidos, né, dos instintos. Nós temos o amor filia, que é o amor fraterno, o amor de amizade. E nós temos também o amor ágape, que é um amor abnegado, que é um amor divino, que é um amor, né, de Deus. Então, nesse contexto, quando Cristo nos diz, né, que os discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem, a gente vai e encaixa esse amor nesse amor ágape, nesse amor abnegado, nesse amor divino, nesse amor que é incondicional, nesse amor que é voluntário, que ele não espera por nada em troca, nesse amor que ele não é discriminatório, nesse amor que não tem nenhuma pré-condição,
né? É essa entrega genuína, sem egoísmos, sem injustiça. É esse amor divino que marca toda a trajetória do Cristo na Terra, né? Em várias passagens a gente vê presente esse amor abnegado, né? Em todas as passagens dele, né? Esse amor abnegado, esse amor divino. Um exemplo, quando do episódio da mulher adúltera, né? Ele chega lá, impede o apedrejamento, né? É um amor que não foi discriminatório, ele não procurou saber, né? Não julgou, não teve nenhuma pré-condição, né? Simplesmente por querer bem, por abnegação, né? Esse amor incondicional, esse amor que transcende, que não é, que nós não conseguimos compreender em toda a sua essência, né? Quando ele curava e o curava independente de dia da semana, o que era proibido naquela época, né? Quando ele fala conta a parábola do bom samaritano, né? Exemplificando essa abnegação, esse amor puro, né? Desinteressado e abnegado do indivíduo que socorreu o outro lá, bancou todas as despesas, apesar de ser uma pessoa mal vista. Quando ele diz, né, que quando perdoar o inimigo, né, dar a outra face, tudo isso é dentro desse amor, né? E que a gente, dada a nossa imperfeição, da nossa condição ainda muito materializada e muito inferior, nós não somos capazes de compreender, né? Ah, como que eu vou perdoar o meu inimigo? Né? O perdoar não é que você tenha que voltar a ter relações íntimas, né? Que tem relações de proximidade, mas no perdoar no sentido de não nutrir nenhum sentimento, né, inferior, nenhum desejo de mal, nem nada disso. É retribuir, né, a todo mal que ele fez com o bem. Porque a gente entende, né, que tudo que a gente emite volta para nós mesmos. Então, se nós perdoarmos e se nós vibrarmos positividade, consequentemente, nós assim a receberemos, né? Então, Paulo, né, nos diz, e todo mundo conhece, né, já foi até versado em música, né, que o amor, esse amor ágape, esse amor divino, ele como sendo o amor genuíno, ele é paciente, né, o amor é bondoso, ele não inveja, ele não se gloria, ele não se orgulha, ele não maltrata, ele não procura seus interesses. Não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o amor nunca perece. Então esse é o amor genuíno, esse é o amor que o Cristo nos fala que nós devemos desenvolver, né, para que possamos ser reconhecidos como os seus seguidores, como os seus discípulos, né? Esse amor exemplificado por ele, né? E esse amor que o Livro dos Espíritos nos traz, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz no capítulo 11, né, na instrução dos espíritos, 3 espíritos, né, que falam a respeito deste amor genuíno, desse amor incondicional, desse amor trazido pelo Cristo. Então, começa, né, o capítulo 8 da instrução dos espíritos no item inteira, né? Voltei. Então Jesus, enquanto o amor resume a doutrina de Jesus inteira. Então, enquanto, né, um espírito de escola, um espírito de elevadíssima condição moral, nos deixou esse legado, né? Ele nos deixou, voltei, sinaliza para mim aí, gente, se eu voltei. Que apareceu para mim que estava pausado, o sinal estava fraco. Então, enquanto espírito de elevadíssima condição moral, ele nos deixou exemplos, né, que traduz essa doutrina de amor,
Ele nos deixou exemplo de humildade, ele nos deixou exemplo de caridade, ele nos deixou exemplo de benevolência, de paciência, de devotamento, de abnegação, de resignação, de sacrifício, de perdão, né? Ele nos deixou um legado de virtudes, porque o Cristo só tinha virtudes, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11 também, no item 9, Fénelon nos diz que as virtudes todas são filhas do amor. Então só um ser cheio de amor é capaz de ter tantas virtudes, né? Então essa foi a proposta do Cristo. Ele foi de nos exemplificar como um ser virtuoso, como um ser que amou acima de qualquer coisa, né? E de nos convidar a desenvolver virtudes, a nos convidar a buscar nos esforçar em busca de vencer os nossos vícios, de vencer as nossas paixões, de vencer as nossas mazelas morais, né? E de desenvolver virtudes. Porque o desenvolvimento das virtudes, né, farão com que nós caminhemos para alcançar, né, um desenvolvimento moral que será e alcançará também esse amor genuíno ensinado, né, pelo Cristo. Gente, eu voltei? Sinaliza para mim aí se eu voltei ou não. Oi. Voltei ou não? Tá tudo parado para mim aqui. Se vocês puderem comentar alguma coisa, que o sinal oscilou, eu não sei se eu voltei ou não. Hein, gente? Voltei? Oi, oi. Posso continuar? Vou continuando então. Então, ele veio nos convidar, né? Para que a gente possa desenvolver essas virtudes, para que a gente possa desenvolver toda essa potencialidade que nós temos, né? Para alcançar esse amor pleno, né? Para alcançar essa condição que ele nos coloca como um pré-requisito para que sejamos reconhecidos, né, enquanto os seus discípulos, enquanto os seus seguidores, porque essa é a marca do Cristo, né, a marca do amor. Então, se eu sou, né, seguidor, né, se eu sou aluna, eu tenho que apresentar, né, resultados semelhantes àquilo que ele vem nos propor, que vem nos ensinar. Então, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Isso foi Lázaro também que falou, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8. Então, daí a importância de nós desenvolvermos as virtudes. Porque à medida que nós desenvolvemos compaixão, que nós desenvolvermos empatia, que nós desenvolvermos misericórdia, que nós desenvolvermos caridade, que nós desenvolvermos, né, resignação, abnegação, benevolência, tudo isso, a gente vai começar a olhar o nosso próximo de uma forma diferenciada, né? A gente vai começar a extinguir as misérias sociais como? Na compreensão de respeitar os direitos dos demais, no sentido de querer para cada um, querer para o outro aquilo que nós gostaríamos que acontecesse conosco, né? Que assim nós teremos uma sociedade muito mais harmônica, muito mais fraterna, né? Muito mais equilibrada. Então, só à medida do desenvolvimento de virtudes é que nós podemos alcançar essa compreensão, né? Essa compreensão do outro como parte integrante, né, do universo e como um ser, né, de interdependência conosco, né? Então, esse é uma questão que nós buscamos, né, enquanto sociedade, né,
devemos buscar, né, para que a gente possa viver essa melhor harmonia. Porque se nós seguíssemos essa máxima, né, com certeza tudo seria muito melhor, tudo seria muito mais fraterno, tudo seria muito mais feliz, né? Porque as virtudes, elas vão fazendo com que o egoísmo, né, deixe de imperar tão grande, porque o egoísmo é um vício, né? E à medida que a gente constrói virtude, a gente vai destruindo os vícios. Então é um vício que é muito maléfico, né, para o nosso desenvolvimento enquanto espírito imortal, né? É uma chaga que impede o nosso crescimento enquanto espírito. Então, à medida que nós desenvolvemos virtudes, nós conseguimos, né, diminuir as nossas paixões, diminuir os nossos vícios. Então, a lei do amor, ela contrasta, né, com o egoísmo, né? Então, a gente começa a ter uma visão da humanidade, né, como uma continuidade de nós. A gente deixa de olhar apenas para nós e passamos a olhar para o outro, né, de forma muito mais para a coletividade, né, de forma muito mais inteligente, né, entendendo que somos interconectados, que nós somos interdependentes, né, que a felicidade de um depende da felicidade do outro. E a pandemia também veio nos trazer de forma muito marcante isso, né, porque dada a forma de transmissão, né, se nós cuidarmos de nós, se nós nos mantermos, né, com todos os cuidados, evitarmos, né, a gente vai estar auxiliando o outro, impedindo que o outro também se contamine, impedindo que a sociedade, de modo geral, né, se contamine. Então, a questão da interdependência, né, ficou muito, muito visível para nós agora, né? Essa importância de olharmos a coletividade como parte, né, de nós, como nós sendo um fato importantíssimo para a coletividade. Então, essa é a marca do Cristo, né? A marca do amor. E ele vem nos apresentar e vem nos convidar nesse sentido. Então, nada que seja contrário ao amor, por exemplo, a injustiça, por exemplo, a indiferença, a omissão, a apatia, né? Tudo isso é contrário. O Cristo não coaduna com nada desses pontos que a gente colocou aqui agora, né? Porque o Jesus, ele pensava no bem comum. Ele pensava no bem-estar de todos, na coletividade, não fazia distinção entre os indivíduos, não havia exclusão na governança do Cristo, né, no período em que ele aqui se fez presente e no período enquanto ele governador espiritual da Terra. Não há que se ter exclusão, né? Ele pensa no bem-estar de todos, indistintamente, né? Então, tudo que for, né, é contrário, ou seja, essa questão da indiferença, da omissão, da apatia, né, da injustiça, tudo isso é contrário a tudo que o Cristo pregava, né? Então, nós não podemos entender que quem segue por esse caminho está na presença do Cristo, que seja discípulo do Cristo, né? Não é, porque toda a proposta prática é contrária ao que o Cristo ensinava, né? Então, o que o Cristo espera de nós, enquanto discípulos, né, enquanto seguidores, enquanto aprendizes, enquanto alunos, né, é que a nossa conduta seja uma conduta amorosa, que a nossa conduta faça reverberar tudo aquilo que ele ensinou, né, que revele esse amor, né, ensinado por ele na nossa prática cotidiana, né? E não cabe omissões, não cabe apatia, não cabe indiferença, não cabe injustiça, não cabe nada disso. Então, frases do tipo, e daí? O que eu posso fazer? Né? Lamento, e dentre outras tantas coisas, não fazem parte do repertório daquele que segue o Cristo, que em um momento de dificuldade simplesmente se omite, né, e lava as mãos diante de questões que cabe ser resolvida e que não resolve, né? Então, como o amor de Deus e o amor do Cristo ele é imenso,
que nós não temos condições de compreender, Pedro nos diz que o amor cobre uma multidão de pecados. E isso a gente vê diante, né, dos ensinamentos da nossa doutrina de forma muito, muito particular, né? Porque até para esses indivíduos que ainda encontram-se com o coração tão endurecidos, com tanta indiferença, com tanta omissão, com tanta apatia com a dor do outro, né, de empatia zero, até para eles e principalmente para eles, né, o amor de Deus, o amor do Cristo chega e cobre essa multidão de pecados, essa multidão de fatos feitos, né, contrários aos ensinamentos de Deus. E o Espiritismo vem nos trazer, né, a compreensão de como que isso ocorre, né, de como esse amor cobre a multidão de pecados. E o Espiritismo vem pronunciar uma segunda palavra no alfabeto divino, que é a reencarnação, né? Então, quando o Espiritismo nos traz, né, o conceito de reencarnação, nos mostra como a expressão máxima do amor de Deus. Gente, eu tô falando sozinha ou vocês... Sinalizem para mim se vocês estão aí ainda, que eu tô achando que eu tô falando sozinho. Então, o Espiritismo ele vem pronunciar, né, essa nova palavra no alfabeto divino, que é reencarnação, né? E a reencarnação é essa expressão máxima do amor de Deus, né, que nos permite, diante da justiça de Deus, diante da misericórdia, né, e diante do amor de Deus por nós, ele vem nos trazer essa possibilidade de nos reajustar, essa possibilidade de nos reeducar diante das nossas dificuldades, diante dos nossos equívocos, né? Porque nós não fomos criados para sermos ignorantes a vida inteira, nós não fomos criados para sermos maus a vida inteira, para cometer equívocos a vida inteira, né? Então, de uma forma muito justa, Deus permite que a gente não fique condenado à infelicidade, que a gente possa reencarnar e que a gente possa refazer o nosso caminho, que a gente possa se reajustar diante da lei de Deus, que a gente possa se reeducar, que a gente possa acertar, né, os nossos passos com os nossos companheiros de jornada, que a gente possa nos melhorar. Que esse é o grande objetivo, é o melhoramento do ser humano, né, o melhoramento do espírito imortal, né, fazendo nossos reajustes, as nossas reparações de todo o mal praticado. Então, o Espírito, nos diz o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que os bens terrenos. É então que, compreendendo a lei do amor que liga todos os seres, buscareis nela o gozo suavíssimo da alma, prelúdio das alegrias celestes. Então, esse cultivo do espírito, né, o espírito precisa ser cultivado como um campo, ele precisa, né, ser trabalhado, ele precisa que os sentimentos sejam tocados, que os corações sejam tocados, né, que haja que muitas vezes o coração é tocado pela dor, né, que também faz parte do processo de crescimento, né? Então esse coração precisa ser remexido, precisa ser sensibilizado, precisa ser tocado, para que sementes de luz, sementes do bem possam crescer, possam ser bem cuidadas, possam germinar e possam ser tratadas, né, ser mantidas aquecidas, ser mantidas irrigadas, para que possa dali, né, germinar e crescer frutos. E esses frutos nada mais são, né, do que o desenvolvimento das virtudes e, consequentemente, o florescer do amor trazido, né, e exemplificado pelo Cristo. Então, Fénelon nos diz também no Evangelho que o amor é a essência divina e que todos nós, do primeiro até o último,
temos no fundo do nosso coração essa centelha do fogo sagrado. Ou seja, nada pode sobreviver sem o amor. E o amor, ele, segundo o livro dos Espíritos, ele é o complemento da justiça, né? Então, a justiça sem o amor, ela é incompleta, né? O amor complementa a justiça. E dada a justiça de Deus, né, o amor, ele ofertou a cada um de nós, indistintamente, essa semente de amor, plantou no nosso íntimo, né? E por mais que pensemos o contrário, essa semente já se encontra em processo de germinação, já se encontra crescidinha, né? Porque hoje, com certeza, nós somos muito melhores do que nós fomos no passado, né? E a tendência é que nós, a cada dia, sejamos cada vez melhores, né? Então, quando nós entendemos isso, que todos nós temos essa semente no nosso interior, né, dessa necessidade de nós cultivarmos, de nós fazermos com que ela possa crescer, que ela possa florescer, né, e que a tendência, a lei de progresso, a tendência é que nós melhoremos a cada dia, e entender que viemos de condições, né, infelizes, né, de entendimento, de compreensões ainda grosseiras, né, a gente possa olhar aqueles nossos irmãos que ainda se encontram muito mais enfermiços moralmente do que nós, muito mais brutalizados, a gente consegue vê-los com um olhar de maior compaixão, entendendo que de lá nós também viemos, né? E da importância que nós temos de para lá não voltarmos, né? Se nós já caminhamos um pouco no processo evolutivo, que a gente não volte, não, que a gente não retroaja, né? Que a gente não se estacione ou que entre na vibração desses irmãos que ainda se encontram tão arraigados no mal, né? Porque nesse mundo que nós estamos de provas e expiações, com tantas dificuldades, com tantos abusos, com tantas infelicidades que nós vemos, às vezes o homem velho que existe dentro de nós quer tomar a dianteira, né? Quer se revoltar, quer bradar, quer entrar na mesma sintonia do mundo, né? E isso a gente não pode permitir que aconteça, porque a gente já tem uma outra compreensão hoje, né? E essa compreensão é justamente nesse sentido, que nós temos essa semente está em processo de crescimento e de evolução, e a partir daí, né, a gente não pode fazer com que ela morra, né? A tendência é só fazer com que ela cresça, que ela evolua, né, e que ela se desenvolva cada vez mais. Então, por mais que a gente esteja cercado de equívocos, cercado de dificuldades, que a gente possa, né, não deixar esse homem velho que existe dentro de nós tomar a dianteira, que a gente se mantenha firme, resignados, né, no amor, né, para que nós consigamos passar por todas as nossas provações, né, e de forma muito mais feliz, né, e chegará um dia que haverá o despertamento para todos, que todos terão a compreensão, né, da necessidade de viver no amor de Deus, no amor do Cristo, né, porque é até uma falta, né, uma fragilidade cognitiva nossa de não entendermos essa necessidade, porque o maior beneficiado somos nós mesmos, né, porque a gente sabe que tudo que a gente planta hoje, a gente vai colher no futuro, né? Então, se nós tivermos condutas felizes hoje, condutas voltadas para o bem, nós nos harmonizaremos no presente e, consequentemente, no futuro, né? Colheremos esses frutos, né? Então, à medida que nós conseguirmos, né, fazer com que os nossos instintos e as nossas paixões, as nossas más inclinações, né, sejam dominadas, a gente vai desenvolvendo moralidade, a gente vai se desenvolvendo, né, em inteligência e, consequentemente, a gente vai alcançando, né, esse amor que o Cristo veio nos exemplificar. Então, o efeito do amor é justamente o melhoramento moral da raça humana, né? É a felicidade durante a vida na Terra. Então, aqueles mais rebeldes, aqueles mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. Não fazeis ao outro, não façais ao outro
aquilo que não quiserem que vos façam. Fazei ao contrário, todo bem que vos desejam alcançar. Então, o efeito do amor é essa reforma íntima. O efeito do amor é essa construção do reino de Deus dentro de cada um de nós. É essa harmonização, é esse equilíbrio, é essa paz interior, né? É essa harmonia que nós conseguimos, né? De forma interpessoal e nas nossas relações, né? Interpessoais, né? Uma questão intrapessoal e nas nossas relações interpessoais, né? É essa vida plena, é essa vida feliz. É esse o roteiro que o Cristo nos traz, né? É um roteiro seguro que está elencado no Evangelho segundo o Espiritismo e que vem esmiuçado na doutrina, que vem elencado no Evangelho do Cristo, que vem esmiuçado na doutrina espírita, né, através da codificação, através de toda a literatura espírita, que vem nos auxiliar nessa compreensão, né, nessa necessidade de voltarmos os nossos olhares, as nossas práticas para a lei do amor. Então vejamos o quanto nós ainda somos inocentes, o quanto ainda nós somos tolos, né, e incompreensíveis, que temos esse roteiro, né, que temos todo esse manancial de luz deixado pelo Cristo, e nós ainda, né, espíritos milenares, continuamos nos equivocando, continuamos perdendo nossas oportunidades de pôr em prática, né, o amor ensinado pelo Cristo. Então, pondo em prática esse conselho, e levar-vos-ei de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixarem o invólucro terrestre. Então, é essa oportunidade de melhoramento, de aproveitamento da nossa encarnação, né, de reajustamento com os nossos irmãos, né, de reeducação íntima, de reeducação das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né, que nós precisamos estar sempre lembrando, né, dessa moralização para alcançar esse amor genuíno ensinado pelo Cristo, né, de exteriorizarmos, de buscarmos exteriorizar, né, na nossa prática diária toda essa instrução recebida pelo Cristo, todo esse exemplo de virtude recebido pelo Cristo, e sempre lembrando da máxima: não faça ao outro aquilo que eu não gostaria que fizesse com você. Porque com isso a gente vai estar desenvolvendo as virtudes e a gente vai estar conseguindo, né, de repente, sermos conhecidos e reconhecidos, né, como trabalhadores, como discípulos, né, como alunos, né, do Cristo. Então, para concluir, nós vamos a um texto de Emmanuel no livro Fonte Viva, cujo o título é Fraternidade. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros. João 13:35. Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a condição de discípulos de Jesus. Olha que legal. Nós temos ensaiado diversas experiências para demonstrar a nossa condição de discípulos de Jesus. Organizamos concílios célebres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus, da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo veneno e manejando o punhal. Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos, inventamos suplícios e construímos prisões para quantos discordassem do nosso ponto de vista. Estimulamos insurreições que operavam o embate de irmãos contra irmãos, em nome do Senhor, que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas, famosas pela suntuosidade e beleza,
pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecido de que ele, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. E ainda hoje, alimentamos a separação e a discórdia, erguemos trincheiras de incompreensão e de animosidade uns contra os outros nas variados setores de interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através de atitudes exteriores. Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda a movimentação humana sem a luz do amor pode perder-se na sombra. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Entendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humanidade e o serviço, que asseguram a vitória do bem. Atendamo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor, que afirmou com clareza e segurança: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quer dizer, ao longo de toda a história, queremos nos mostrar como discípulos do Cristo, mas fazemos tudo ao contrário daquilo que ele nos ensinou, né? Então, que nós possamos beber, né, dessa fonte fecunda do amor de Jesus, compreendendo-lhe de fato a essência, de fato aquilo que ele quis nos trazer, para que não continuemos enquanto humanidade, enquanto individualidade, cometendo tantos equívocos. Que a reencarnação seja para nós, né, de muito aproveitamento, que a gente possa, né, com esforço e com vontade, vencer os nossos vícios, vencer nossas paixões, que possamos desenvolver virtudes, que possamos alcançar paulatinamente, né, esse amor que o Cristo nos ensinou, porque todas as nossas ações, se elas não forem à luz do amor, né, consequentemente, elas vão se perder nas sombras. Então, que o reino de Deus seja construído dentro de cada um de nós, no nosso íntimo, nos refazendo, nos transformando os nossos pendores, que a nossa regra de conduta seja fazer o outro aquilo que gostaríamos que fizesse conosco, né? Que essa é a expressão máxima da justiça, essa é o complemento, né? É o amor complementando, né, a nossa existência, a nossa vida. Essa é uma máxima, né, importantíssima, né, que devemos levar em consideração se quisermos ser conhecidos e reconhecidos, né, como discípulos de Jesus, né, amando-nos uns aos outros, né, e não proclamando que somos seguidores ou discípulos deles, né, mas que a gente possa ser conhecido e reconhecido com as nossas práticas, né, que assim nós transformaremos, né, a sociedade que a gente vive e a terra, né, e possamos, né, alcançar, né, esse tão sonhado mundo de regeneração, né? Fiquem todos com Deus. Não sei se conseguiram me acompanhar, porque está congelado aqui para mim. Não sei se vou conseguir salvar também, né? Mas vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Deus Pai, de infinita misericórdia e de amor, Jesus, mestre amigo, companheiro de todas as horas. Agradecidos estamos, Senhor, pela reflexão da noite de hoje. Que possamos entender, Senhor, da necessidade de nos melhorarmos, que possamos entender da necessidade de desenvolvermos virtudes, de nos moralizar, de nos transformarmos, Senhor, em pessoas melhores, e que de fato possamos, Senhor, sermos reconhecidos e merecedores de dizermos que somos seus seguidores, que somos seus discípulos. Fique conosco, nos proteja e nos ampare, não só hoje, mas agora
e por todo sempre. Que assim possa ser. Amigos queridos, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.